Nesses 2 últimos domingos, estivemos refletindo sobre a declaração que Jesus fez e foi registrado por João, no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Falei aqui sobre o que significa Jesus ser a fonte de vida. No domingo passado, falei sobre Jesus como o caminho que nos leva a Deus. E hoje nós queremos pensar juntos sobre Jesus como a verdade. Jesus é a verdade. Um dos ensinos principais de Jesus são ensinos voltados sobre Ele mesmo. Jesus fala sobre a sua pessoa muitas vezes. O evangelista João escolhe diversos momentos na vida de Jesus em que ele disse: Eu sou a luz do mundo, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus fala então que ele é a verdade. É mais uma das declarações maravilhosas sobre a sua identidade. Como é que alguém ousa dizer isso? Eu sou a verdade. Somente um lunático ou uma pessoa muito arrogante, ou o próprio Deus, o próprio Filho de Deus para dizer isso. Ele não diz: eu ensino a verdade, eu conheço o caminho que é da verdade, eu descobri a verdade e vou partilhar com vocês. Ele diz: eu sou a verdade. Toda a verdade que existe vem, em última instância, de Deus. Porque Deus criou todas as coisas. Deus sabe como cada detalhe do grande universo funciona, porque Ele criou as leis da física, as leis da química, da biologia, todos os ramos do saber humano. A filosofia busca a verdade sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre a sociedade, e frequentemente consegue descobrir algumas coisas que são verdadeiras. Mas esta verdade a qual Jesus Cristo se refere, ela transcende as outras verdades que existem, verdades também divinas, mas que podem ser alcançadas, podem ser acessadas por meio do estudo dedicado, por meio da experimentação. Porém, mesmo o estudo teológico, que é o estudo que o homem faz acerca de Deus, ele não consegue alcançar o seu alvo, ele não consegue alcançar o seu objetivo de forma plena, se não houver da parte de Deus uma revelação. E esta revelação está em Jesus Cristo. Ou seja, para que você possa, mesmo estudando as religiões, alcançar com profundidade a realidade das coisas, a verdade estabelecida por Deus, você precisa necessariamente passar por Jesus, porque Jesus é a verdade. E que verdades Jesus revela com a sua existência? Que verdades Jesus revela com a sua caminhada aqui na terra, com o que ele falou e fez aqui na terra? Em primeiro lugar, Jesus é a verdade que revela quem é Deus. Na sequência do texto aí, nós lemos que Jesus afirma, quando os discípulos estão caminhando com ele, Jesus diz: olha, eu estou aqui proclamando a verdade, e eu estou indo para o Pai, e eu sou o caminho para o Pai. E aí um dos discípulos que andou com ele durante tanto tempo, que conviveu com Jesus no dia a dia, ele diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus se espanta com aquela palavra de Filipe. Ele diz: olha, estou tanto tempo com você, Filipe, e você ainda não percebeu quem eu sou, você ainda não conseguiu ver o Pai em mim. Eu e o Pai somos um. Quando eu leio esse texto, eu percebo que uma pessoa pode conhecer muito sobre Jesus teoricamente. Uma pessoa pode ter já acompanhado os passos de Jesus, mas ainda não ter percebido quem ele é. Uma pessoa pode estar numa igreja, seja ela evangélica, católica, qualquer que seja ele, conhecer muitas coisas acerca de Jesus, sem estabelecer, de fato, um relacionamento pessoal com ele. Então, a descoberta que ele precisava fazer, a descoberta a ser concretizada, era conhecer Deus de forma plena por meio de Jesus Cristo. E
esta revelação, esta compreensão de quem é Jesus, ela aconteceu na vida dos discípulos algum tempo depois. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou, é que iluminados pelo Espírito Santo que eles vieram a realmente entender quem era Jesus. E então, o apóstolo João, que teve juntamente com os discípulos essa percepção, mais tarde ele escreveu uma carta. E na primeira carta de João, no capítulo 1, versículos 1 e 2, ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos. E proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. De quem é que João está falando? Ele está falando de Jesus. Nós podemos conhecer a fonte da vida, nós conhecemos a verdade, nós conhecemos Jesus. Esse Jesus que tomou a forma humana. O Cristo eterno que se tornou Jesus de Nazaré. Por quê? Porque Jesus se revela plenamente em Deus. Se nós desejamos ter uma visão certa e mais ampla e completa sobre Deus, nós precisamos olhar para Jesus Cristo. Se você vê Deus apenas da perspectiva do Velho Testamento, na perspectiva daquilo que ele fez e como ele agiu lá no Antigo Testamento, com certeza a sua visão será incompleta. Um Deus carrasco, muitas vezes, um Deus muito exigente nos detalhes. Vem Jesus e ele revela uma outra faceta de Deus, ou revela e enaltece aquilo que já tínhamos como vislumbres lá no Antigo Testamento. O nosso Deus como um Pai amoroso, nosso Deus como um Deus cheio de graça, o nosso Deus que vem ao nosso encontro porque envia o seu Filho para nos salvar. O Deus que nos perdoa por meio do sacrifício do seu Filho. O Deus que por meio do poder do seu Filho nos capacita a viver verdadeiramente livres. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Deus Todo-Poderoso assumindo a forma humana e vindo a esse mundo e vivendo uma série de experiências humanas e por fim morrendo na cruz, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Na nossa limitação humana, mesmo lendo a Bíblia, mesmo tendo o Espírito Santo, nós não podemos compreender a Deus totalmente, porque a nossa compreensão ainda é muito limitada. Nós somos muito pequenos para que a nossa mente possa adquirir todo o conhecimento de Deus que é possível ser adquirido. Porém, nós, mesmo assim, podemos conhecer muito sobre Deus, simplesmente olhando para Jesus Cristo. Porque Jesus é a verdade que revela quem é Deus. Jesus revela também a verdade sobre o plano de Deus para a nossa salvação. Jesus revela, quando ele assume a condição humana, a nossa vulnerabilidade, a nossa necessidade como seres humanos. Quando Jesus assume a nossa humanidade, ele abre mão de muitos privilégios, de vários privilégios que ele tinha lá no céu. Quando estava num ambiente perfeito, e desfrutando de toda a sua glória junto ao Pai. Jesus vem à Terra. Jesus experimenta uma série de vivências humanas. Ele não pecou em momento algum, mas ele sofreu as consequências do pecado. Jesus experimentou a condição humana sentindo frio, sentindo fome, experimentando bullying, sendo criticado injustamente, sendo caluniado. O seu corpo sofreu verdadeiramente as dores de um espancamento, a terrível cruz. Jesus experimentou a injustiça de uma centena de morte pronunciada por um juiz covarde. Jesus experimentou a vergonha de ser considerado um malfeitor quando ele foi crucificado ao lado de 2 ladrões. Jesus conheceu a realidade humana. E Jesus revela a verdade de quem nós somos. Quando ele vem aqui na terra, ele assume o nosso pecado e ele se coloca no lugar de uma pessoa condenada, de um pecador. Ele leva sobre si os nossos pecados. Então, ao morrer na cruz, sem ter cometido pecado algum, passando tudo que ele passou, Jesus revela a dimensão da maldade do ser humano. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele está ali na cruz, ele está mostrando como o mundo é mau, como o mundo é injusto, como o ser humano tem um coração em rebelião em relação a Deus.
Esta revelação revela então a nossa condição de pecadores, que precisam de um Salvador, de alguém que pague a pena pelo nosso pecado. Mas a grande verdade é que Jesus, além de revelar quem é Deus, além de revelar ali na cruz a dimensão da maldade do coração humano, Jesus mostra a verdade que nos liberta em várias dimensões de nossa existência. Quando nós cremos em Jesus e permanecermos firmes na fé, nós vamos descobrindo quão grande é esta obra libertadora de Jesus. Lá em João capítulo 8, quando Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará, esta conversa surge a partir de um incidente muito interessante. Naquele momento em que os líderes judaicos pegaram uma mulher que estava ali em pleno ato de adultério, e a lei mandava que aquela mulher fosse condenada, e ele então vê aquela mulher que é jogada na sua frente, e Jesus então, percebendo a maldade do coração daqueles homens, disse, olha, quem não tiver aqui pecado algum, que atire a primeira pedra. E obviamente as pessoas se afastaram, e aquela mulher ali sentiu o toque do amor de Jesus, do perdão de Jesus, e ele pergunta para ela, mulher, quem te condenou? Ela disse, ninguém. Jesus diz, eu também não te condeno. Então nós temos ali, naquela ação de Jesus que precede esta declaração, conhecereis a verdade vos libertará, esta ação de Jesus, ele que é a verdade, liberta a pessoa da condenação do pecado. Jesus, o verdadeiro Deus, liberta a pessoa da condenação do pecado. É o que lemos lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, não temos mais condenação. Jesus, que é a verdade, quando nós concordamos que Jesus traz a verdade sobre a nossa vida, quando nós concordamos que Deus é a fonte de toda a verdade, quando nós compreendemos um pouco quem é Deus, então, se confessamos esta declaração, se confessamos esta verdade diante de Deus, diante dos homens, nós experimentamos a libertação da condenação do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus nos liberta não apenas da pena, da condenação do pecado. Jesus é a verdade que nos liberta do domínio do pecado. Voltando à história da mulher adúltera. Quando ela foi pega em adultério e colocada ali diante de Jesus, ao final do episódio, Jesus disse para ela, mulher, alguém te condenou? Ela disse, não, Senhor, nem eu te condeno. Mas Jesus faz uma acréscimo muito importante. Ele disse, o quê? Vai e não peques mais. Então Jesus está dando aqui uma ordem, e está dando uma orientação para a vida dela, dizendo, eu quero libertar você. Eu espero que você se liberte do domínio do pecado. Que você não permaneça nesse mesmo erro. Que você não permaneça pecando. E aí então nós temos a segunda verdade importante. Jesus é aquele que nos liberta do domínio do pecado. Não é que você nunca mais vai pecar, mas você não vai viver mais na prática do pecado. Diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, a libertação que Jesus traz, sendo a verdade, porque a verdade liberta, e Ele é a verdade, é uma liberdade, em primeiro lugar, da condenação do pecado. Em segundo lugar, uma libertação do domínio do pecado, porque o verdadeiro salvo, ele agora luta contra o pecado. O pecado já não é algo que não incomoda, passa a incomodar. O Espírito Santo começa a tocar no coração dele para que algumas coisas que ele fazia antes, nem se importava se eram certas ou erradas, agora o Espírito Santo vai falando ao coração dele. E ele então tem de Deus, tem do próprio Cristo a força para vencer o pecado. Mas há uma terceira verdade. Jesus, como fonte da verdade, nos libertará da presença do pecado. Um dia nós vamos chegar ao céu. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, último capítulo da Bíblia, versículos 14 e 15, nós lemos assim. Felizes os que lavam as suas vestes. Este lavar de vestes aqui no sentido simbólico, aqueles que foram lavados por Jesus, lavados pelo sangue de Jesus. E assim têm direito à árvore da vida. E podem entrar na cidade pelas portas, da cidade celestial.
Fora ficam os cães, os que praticam a feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Então, o céu vai ser o lugar onde nós estaremos livres da presença do pecado, que aqui é apresentado em suas diversas facetas. Então você, como cristão, que recebeu Jesus como verdade, Jesus libertou você da condenação do pecado. Jesus libertou você de ir para o inferno. Jesus liberta você do domínio do pecado aqui na terra. E Jesus liberta você da presença do pecado. Libertará você da presença do pecado lá no céu, que é um lugar onde só existe perfeição. Em quarto e último lugar, Jesus é a verdade que nos liberta de um mundo de ilusão produzido pelo pecado original. Pense comigo, como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo por uma ação demoníaca. O mundo criado por Deus não era um mundo afetado pelo pecado. Não era um mundo onde houvesse um pecador sequer. Imagine um mundo assim. Imagine que esta pureza e essa inocência pudesse ser preservado até os dias de hoje. Imagine um mundo de hoje sem pecado. Você vai imaginar um mundo sem aquilo que o pecado produz, aquilo que de alguma maneira introduziu o pecado no mundo. Da parte de Satanás, que artimanha ele utilizou para enganar o primeiro casal? A Bíblia mostra lá no livro de Gênesis que ele usou de um artifício da mentira. Satanás chega para o primeiro casal e mente em relação a Deus. Sabe por que Deus proíbe que vocês comam o fruto? Porque no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Ele. Mente acerca de Deus e mente acerca do ser humano. Então percebam que quando o primeiro casal acredita na mentira do diabo, o pecado se instala no mundo. Então o pecado entra no mundo por meio da mentira. Por isso, o pecado só pode sair do mundo e da nossa vida por meio da verdade. Percebeu aí o contraponto? Então, como o pecado entra no mundo por meio da mentira diabólica, ele somente pode sair da nossa vida através de Jesus, que é a verdade. Como nós vivimos num mundo envolvido na mentira. Um mundo cheio de fake news. Mesmo que a gente busque aquelas fontes que a gente considera as melhores, nem sempre a gente consegue distinguir a verdade da mentira. Infelizmente, há mentira em púlpitos, há mentiras nos ensinamentos de tantas religiões, há mentiras nas ideologias proclamadas na TV, nos filmes, nas escolas, nos discursos dos políticos, dentro de casa, quando o marido e a mulher não são verdadeiros um com o outro, mentiras deliberadas ou não nas redes sociais, mentiras repassadas que causam pânico, mentiras contadas pela grande imprensa que noticia somente o que lhe interessa, mentiras que parecem verdades. E nós vivemos então, desde que o mundo é mundo, numa esfera de ilusão. E somente podemos furar essa bolha, especialmente no sentido espiritual, de discernimento de verdades espirituais, tendo Jesus como verdade. Por estar cego espiritualmente, a pessoa se vê, muitas vezes, melhor do que na verdade ela é. Eu sou uma boa pessoa, eu sou cumpridor dos meus deveres, eu venci na vida, eu sou uma pessoa muito bem sucedida, eu superei os obstáculos, eu venci os meus vícios, com certeza Deus vai me aceitar com esse currículo. Mentira, ilusão. Ou então acontece o contrário, eu tenho uma vida tão terrível, eu já fiz tanta maldade, eu tive uma infância sofrida, eu já fiz tanta ruindade nesse mundo, eu tenho tantos inimigos, que é impossível que Deus possa me salvar. Entre esses dois extremos estamos todas as outras pessoas. Mentiras acerca de si mesmo, que são passadas. Alguns dentro dessa esfera de ilusão imaginam, Deus é muito bom para mandar quem quer que seja para o inferno. Na verdade não é Deus que manda para o inferno, a pessoa vai com as suas próprias pernas. Ou então a pessoa diz, não, Deus é bom demais. No final Deus vai mandar todo mundo para o céu. Repito, porque o pecado entrou no mundo por meio da mentira, ele somente pode sair das nossas vidas por meio da verdade. Essa foi a dificuldade que os judeus tiveram.
Quando Jesus fala com eles sobre a verdade, ele diz, nós não precisamos disso, nós temos a verdade, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz, olha, isso não quer dizer nada. Num plano maior, no plano de Deus que por meio do que eu vou fazer alcança todo mundo, vocês precisam se perceber como vocês na verdade são. Porque o grande problema dos judeus, dos dias de Jesus, que se confrontaram com Jesus, era o orgulho, a vaidade. Eles pensavam que eles podiam chegar a Deus pelos seus próprios merecimentos. Ele diz, olha, no fundo vocês são escravos do pecado. Observe só, escravo do pecado. Jesus é que liberta o ser humano da escravidão do pecado. Às vezes essa escravidão do pecado, ela é facilmente perceptível. Uma pessoa que não consegue deixar as drogas, escravo das drogas. Uma pessoa que não consegue deixar o álcool, escravo do álcool. Uma pessoa que não consegue deixar a imoralidade sexual. Uma pessoa que não consegue deixar de ser violenta. Uma pessoa que não consegue conter-se em momento algum. E já desistiu de fazer qualquer esforço de mudança, escravo do pecado. Mas existem outras escravidões mais sutis, escravo da inveja, escravo do orgulho, escravo da vaidade, escravo do sentimento de superioridade moral. A pior escravidão é aquela em que a pessoa é escrava e nem tem consciência de que é escrava. Escravo do pecado. Outros pensam, não, eu sou livre, eu faço o que eu quiser e assumo as consequências. Só que muitas vezes, ao assumir essas consequências, ela entra numa situação de escravidão. Eu fiz tudo o que eu queria, fui parar na cadeia. Fiz tudo o que eu queria, tive que parar numa clínica de recuperação. Fiz tudo o que queria, fiquei com a vida da minha família arrasada e agora eu sou escravo de uma situação, de um relacionamento complicado, porque eu mesmo criei essas situações. Não, meus irmãos, a verdadeira liberdade é aquela liberdade que você anda de tal maneira que as consequências dos seus atos não o escravizam. Em que você caminha com liberdade, você caminha em paz no seu coração. É esta liberdade que Jesus Cristo veio trazer. Quem vive na verdade não teme o confronto. Quem vive na verdade até mesmo agradece quando alguém o confronta, porque abre-se então a porta para o arrependimento e para a mudança comportamental. O contexto que nós vivemos hoje, de verdade, o contexto social não é favorável a esse tipo de mensagem. Por que as pessoas dizem hoje? Cada um tem a sua verdade. Já ouviu essa frase? Cada um tem a sua verdade. E a sua verdade não é melhor do que a minha. Quem disse que a sua verdade é melhor do que a minha? Mas é impossível que todos, falando coisas diferentes, todos estejam com a verdade. Esta é a sua verdade. Este é o seu ponto de vista. Isso você fala isso porque você tem esse lugar de fala. Não é isso que a gente ouve por aí? Mas existem algumas verdades absolutas, em todas as áreas. Até onde eu sei, se eu estiver errado, algum matemático depois pode me corrigir, em qualquer lugar do mundo, 2 mais 2 são 4. Pode ser que haja alguma situação no universo que não seja assim, mas até onde eu sei, 2 e 2 são 4, em qualquer lugar. Aqui no Japão, em Marte, em qualquer lugar do universo. Assim como há leis imutáveis, inalteráveis de Deus, no campo da ciência, no campo do conhecimento humano, existem também leis morais que são imutáveis. Só que as pessoas têm dificuldade de aceitar que existam leis criadas por um Deus que é justo e todo-poderoso. Por isso o desafio é entendermos quais são essas leis de Deus e andarmos na verdade. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, vocês permanecerão na verdade. Se vocês permanecerem tendo um relacionamento comigo, se vocês permanecerem crendo no que eu estou ensinando, vocês vão andar na verdade. E o próprio João fala de um sentimento que domina agora o seu coração, quando ele já está idoso, e escreve para alguns cristãos do primeiro século, na sua terceira carta, capítulo 1, versículo 4, quando ele diz, não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Andar com Cristo é andar na verdade. Andar com Cristo é reconhecer os seus próprios erros, porque Jesus não tem nenhum constrangimento de mostrar os nossos próprios erros. Ele os aponta amorosa e carinhosamente e nos dá poder para vencê-los. Andar na verdade
é ter a Bíblia como fonte de autoridade. A Bíblia diz: a tua palavra também é a verdade, porque esta palavra nos revela quem é Jesus, a verdade final. Todo o conhecimento acadêmico, nas melhores universidades do país e do mundo. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é necessário. Todo esse conhecimento, de fato, produz o progresso da humanidade em muitas áreas. Mas se não tiver a verdade de Cristo no seu coração, você é cego e ignorante. Você tem um conhecimento que pode ajudar a você mesmo e muitas pessoas, mas não o habilitará a conhecer a Deus verdadeiramente e estar ao seu lado por toda a eternidade. Você quer que isto aconteça em sua vida? Você quer abrir os seus olhos, não permanecer nas trevas da ignorância espiritual? Aceite Jesus como a grande verdade em sua vida. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos falar com Deus. Nesta hora, eu quero que você reflita sobre se você de fato já se apropriou, não apenas mentalmente, não apenas intelectualmente, sobre esta verdade que é Jesus, mas se você já se apropriou de Jesus como verdade da sua vida no sentido existencial. E você faz isso colocando a sua fé nele. Naquele mesmo momento em que Jesus revela para os discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: creiam em Deus, creiam em mim. Quem me vê a mim, vê o Pai. Se você quer olhar para Jesus como o próprio Deus que veio a esse mundo para revelar o Pai, para revelar quem você é, para libertar você do domínio do pecado, você percebe que esta é a sua condição natural. E se você nunca fez esta confissão, ou fez esta confissão no passado, mas por alguma razão não caminhou na verdade, eu dou a oportunidade agora para você, no íntimo do seu coração, fazer uma oração, reconhecendo Jesus como a fonte de verdade, como o centro da verdade de todo o universo. E se você deseja, então, fazer esta confissão pública da sua fé, e se tornar, a partir desta declaração, desta confissão, em primeiro lugar a Deus, se tornar aquele que anda no caminho da verdade. Aquele que tem lugar à mesa, não como escravo, mas como filho. Quero convidar você a orar comigo agora. E você pode repetir essas palavras que eu vou dizer. Coloque a sua mão no coração e diga: Pai do céu, eu reconheço que ainda sou escravo do pecado. Mas humildemente eu peço que Jesus venha ser esta fonte de verdade. Que Ele ilumine os meus passos. Que eu possa conhecer-te verdadeiramente. Que eu possa ser liberto hoje da pena do pecado, do poder do pecado, para que eu possa viver em plenitude de vida contigo por toda a eternidade. Eu creio em Jesus como meu Salvador e Senhor. E é no nome dele que eu oro. Amém.